Não, deixa lá. Pois disseste. O que é? Pois disseste. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Falar. E depois? Fazer. Alinha sua mente comigo. Alinha sua mente comigo. Vamos alinhar a nossa mente com o céu. Amém? Deus está dizendo assim, porque você falou, você disse, o Senhor é meu refúgio. E você fez do Altíssimo a sua morada. Fala duas atitudes. Falar e fazer. Você sabe como é que o mal se apossa da vida de uma pessoa? De duas maneiras. Quando a pessoa faz alguma coisa, ou quando a pessoa fala alguma coisa. São duas maneiras que o mal ele entra. E quais que são duas maneiras de Deus apagar o maligno da vida de uma pessoa e trazer proteção? Quando a pessoa fala e a pessoa faz. Porque falaste, porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá. Não vai chegar na sua casa. Você sabe por quê? Porque as nossas atitudes, elas geram consequências. As nossas atitudes, elas vão gerar consequências boas ou consequências más. As nossas atitudes vão abrir janelas do céu ou vão abrir janelas infernais. As nossas atitudes, elas vão fazer com que estejamos debaixo de bênçãos ou debaixo de maldições. Agora, quando nós alinhamos as nossas palavras com as nossas atitudes, gera uma bênção na nossa vida. Porque dissestes, o Senhor é o meu refúgio, você falou, e você fez do Altíssimo a sua morada, então nenhum mal vai chegar até você, não vai afetar a sua casa, por causa das suas palavras e das suas atitudes. Quem me entende? Então, se eu alinho as minhas palavras com as minhas atitudes, eu vou ter um resultado. Se as minhas palavras são más, não dá nada certo para mim, é isso, é aquilo, eu nasci para sofrer, é muita angústia, menino, você não presta, você é uma peste, essa casa é um inferno, esse lugar não presta, esse carro não vale nada. E eu começo a agir, porque o que eu falo, as minhas palavras são as minhas ações. Você sabe o que uma pessoa vai ser na vida? Aquilo que ela vive falando. O que você vive falando vai acontecer na sua vida. Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê lá no livro de Gênesis 9, 21. Gênesis capítulo 9 e versículo 21. Diz assim, ó. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se dentro da sua tenda. Primeira atitude de Noé, o que ele fez? Ele foi beber e se embriagar. Primeira atitude, ele fez o quê? Escuta o que eu vou dizer para você. As piores atitudes da vida do homem, ele toma quando o seu inconsciente é roubado. Quem está entendendo? Levanta a mão. Quando o consciente da pessoa é tomado. E a Bíblia diz que Noé, ele embebedou dentro da sua tenda. A Bíblia diz que Cã, pai de Canaã, vendo a nudez, fê-lo saber, fora os seus dois irmãos. Então, sem Jafé, tomaram uma capa e puseram sobre os próprios ombros, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que eles vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos.
Você sabe o que é servo do servo? Fala escravo. Servo do servo é o quê? O que Deus ele fez? O que Noé fez? Quando ele se despertou daquela bebida dele, ele viu a vergonha que ele tinha feito. Ele olhou para o filho dele, o pastor Gilson, olhou para o filho, Cão, e olhou também para o neto. E falou assim: Canaã, maldito seja você. Você está amaldiçoado. E você, a partir de hoje, você vai ser escravo. Você vai viver escravizado. A maldição daquele dia sobre a vida daquele menino era viver escravizado. E hoje em dia, quantas são as pessoas que estão vivendo escravizadas? Escravo da doença, escravo das drogas, mentira ou verdade? Escravo do álcool, escravo das pornografias, escravo dos remédios, e às vezes escravo do diabo, porque é vítima de uma obra de bruxaria. Está vivendo uma escravidão. Só para você ter uma ideia, em seguida, Deus falou assim, ó, Noé falou assim, ajuntou, e ajuntou, falou junto, né? Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja o quê? Foi uma palavra. Isso aqui gerou uma maldição que ela começou falada. Ela começou como? Falada, só que ela caminhou hereditariamente. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente, escuta o que eu vou dizer para você, tem pessoas hoje que estão carregando situações que não foram geradas no seu tempo. São histórias que elas nem conhecem. Eu me lembro que eu tinha um padrasto, chamava Vilmar. E eu me lembro de algumas coisas que ele falava. Ele estava arrumando o carro, eu pegava a chave. Ele falava assim, seu excomungado. Estava até perguntando para a Michele outro dia. E falava assim, vem cá, ô caburé. Me chamava de caburé e excomungado. Empisteado. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. Às vezes a pessoa, ela vai recebendo palavras que ela não se lembra. Quando é criança. Às vezes o que aconteceu não foi nem com ela. Mas é algo que já vem passando de geração em. Mas foi um sentido mal. Fala-se uma palavra mal dita. Uma palavra maldita, mal falada. Uma palavra de maldita gera uma maldição sobre a vida de uma pessoa. Agora, ele liberou duas coisas. Ele falou assim, você vai ser escravo. Agora, você vai ser servo do seu irmão. Ali ele já estava transferindo a bênção da primogenitura. Repete comigo assim, duas famílias. A família de Sem e a família de Cão. Foram duas. Se você perceber, sabe o que aconteceu dali para frente? Cão e o seu filho Canaã saiu para sofrer. A herança de Canaã foi sofrimento. A herança de Sem foi bênção. Fala assim, foi bênção. Porque a Bíblia diz sobre Sem. Quem foi o futuro de Sem? Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e chegou até Jesus. Herança de Sem. Agora, a herança de Canaã foram aqueles homens que entraram com a terra e até construíram. Você lembra quando Deus falou assim para Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, porque você vai para uma terra que eu te... Qual que era o nome da terra? Era Canaã, eram os filhos de Canaã perdendo o que tinha e sendo entregue para os filhos de Sem. Tempo de perda. A gente sempre fala assim, a gente olha, entraram na terra. Veio Moisés, Josué, entraram na terra prometida. Porque Deus falou assim, olha, eu tenho uma promessa. Deus apareceu para Moisés e falou, Moisés, eu tenho uma promessa para Abraão.
e você vai sair do Egito e você vai entrar na terra de Canaã. Você sabe que terra de Canaã era essa? Era onde Canaã ele foi morar. Era uma terra boa. Só que quando a pessoa está debaixo de maldição, ela pode ficar até um tempo bom, mas depois vem um tempo de perda. Porque tudo trabalha contra ela. Muralhas caíram, os guerreiros caíram, tudo veio dando errado. Você sabe por quê? Porque os filhos de Sem tinham que chegar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não serve a Deus, ele constrói a fim de entregar nas mãos daquele que serve. É por isso que uma pessoa que não serve a Deus, ela vai lá no céu um ano, e no outro ano vai lá no inferno. Você sabe por quê? Porque existe um mal que trabalha para tudo dar errado na vida dela. Existe uma linha que ela tem que caminhar, um paradigma de maldição sobre a vida dela. Existe como se fosse um piloto automático. Você sabe o que é o piloto automático? Quem sabe? Eu vou explicar para você o que é um piloto automático. Ô, senhor José Carlos, quando o piloto ele pega o avião, ele pega uma altura de 10 mil pés. Então ele pega lá o avião e começa a ir. Aí ele coloca no piloto automático. Só que a pessoa que orienta ele na torre, não sei o que, esqueci o nome, vem e avisa para ele assim, olha, existe alguma coisa em frente, você tem que subir mais 10 mil pés. Sabe o que ele faz? Ele pega o avião e sobe. Quando ele subiu, ele deixa o avião. Aí o avião continua, passou do lugar, ele solta. Aí o avião volta para onde ele estava caminhando. Para o caminho que ele tem. A programação que já foi colocada, porque foi colocada uma programação para o avião não colidir. Então, a maldição é uma programação que existe na vida da pessoa, de repente para ela andar com uma vida de miséria, para andar com uma vida de fracasso, para andar com uma vida de sofrimento, e a pessoa ela consegue até sair às vezes, mas depois ela volta. Por que ela volta? Porque existe uma programação espiritual na vida dela. Quem me entende? Quem me entende? Levanta a mão assim. Então o que acontece? Os filhos de Sem foram aqueles que avançaram. Chegou Jesus. Por isso que Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, descendência de Cristo, os filhos de Abraão. Agora entenda o que eu vou dizer para você. Agora os filhos de Canaã, os cananeus, eram homens que viviam em sofrimento, até conquistou a terra de Canaã, mas perdeu a terra de Canaã. Eram homens que viviam debaixo de pragas e de sofrimento. Por quê? O que aconteceu dali em diante? A partir dali, eles começaram a adorar outros deuses. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão direita. Semana passada eu falei sobre isso. Adoração a outros deuses. Além dessa adoração a outros deuses, eles começaram a se entregar às orgias, às pornografias. Por isso eram chamados filhos de cão. Os filhos de quê? De cão. Aí você entende. Quando Jesus ele se encontrou com uma mulher, em Mateus 15, 21, põe para mim aqui, ó. Quando Jesus ele se encontrou com uma mulher, ali é o encontro, não era o encontro de uma mulher. Era o encontro de uma geração. Era o encontro de uma mãe. Ali é o encontro de duas gerações. A geração da autoridade, que é Cristo, que é Jesus, a geração de Sem, e ali a geração daquela mulher. Quando se encontraram, diz a Bíblia assim, olha, eis que uma mulher cananeia, ela era o quê? Cananeia. A origem dela era Canaã. Fala comigo, essa é a origem dela. Era Canaã. Fala assim, eram os cananeus. Diga assim, era o filho amaldiçoado. Aí o que essa mulher reclama? Ela viera daquelas regiões e clamava, Senhor, filho de Davi.
Senhor, filho de quem? Eu conheço a sua descendência, eu conheço as suas heranças. E disse o quê? Tem compaixão de mim, a minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Qual que era a situação daquela menina? Um demônio perturbava ela. Então, quando a gente pega a geração de Canaã, a gente vai percebendo, sabe o quê? A ação maligna. A ação do diabo. E quantas pessoas hoje, olha para cá, de repente existem situações que você diz assim, o que eu fiz para esse menino? O que eu fiz para esse menino ser desse jeito? Parece com o vô, parece com o pai. O que eu fiz para esse menino ser... A maneira dele agir, a mesma maneira do fulano. O que eu fiz para ele ser assim? E vem acontecendo coisas que às vezes não se entende. Fala assim, são coisas que têm que ser canceladas. Fala assim, são coisas que têm que ser canceladas. Tem que ser. E a Bíblia diz que maldição tem que ser arrancada. Iniquidade, fala assim, iniquidade tem que ser arrancada. Em Isaías, quando Deus toca em Isaías, a Bíblia diz que Deus falou para Isaías assim, Isaías, eu vou remover, eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou remover, eu vou arrancar a sua iniquidade. Porque pecado é perdoado, mas iniquidade tem que ser o quê? Arrancada. E arrancar, a iniquidade é justamente o que vai passando de pai para filho. Tem que ser arrancada a iniquidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí às vezes você vê alguém dizendo assim, mas a maldição já foi cancelada onde? Na cruz. Eu já vi pastores falar isso. A maldição foi cancelada na cruz. Mas a Bíblia diz também que o pecado foi vencido na cruz. E a doença foi levada aonde? Na cruz. Mas quantas pessoas que você conhece que estão andando doente? Mas não foi levada na cruz? O pecado foi levado na cruz. Então não era para a pessoa que está dentro da igreja pecar. Porque o pecado foi vencido na cruz. E tem alguém aqui que não peca? Todos nós pecamos. Agora deixa eu ensinar uma coisa para você. A cruz não é o final da doença. Não é o final da maldição. A cruz não é o final do pecado. A cruz é um começo de uma vida com Deus que nos faz vencer. A cruz nos fortalece, porque por causa da cruz nós recebemos a força de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, que nos cobre de força e de autoridade para vencer a doença, para vencer o pecado e para vencer a maldição. Você não entendeu? Levanta a sua mão direita. Deus te trouxe aqui hoje e vai te revestir de autoridade para você vencer o pecado, para você vencer as maldições e vencer a doença, porque em Jesus você é mais do que vencedor. Quem recebe, dá um glória se você recebe isso aí hoje. Quando você chega a Jesus, existem atitudes que têm que ser tomadas. Quando você chega na cruz, existem atitudes para ser tomada. Um exemplo, o médico, o hospital, é o local que eu tenho que chegar para ser curado. Mas quando eu chego no médico, é só eu ir no hospital e voltar? Não. Eu tenho que ir para o hospital, escutar um médico, comprar os medicamentos, fazer tudo o que tem que ser feito. E a cruz é assim. É chegar na cruz e fazer tudo o que tem que ser feito. Essa mulher falou, herança de cão. Um negócio que começou lá em Noé. Eu estou com uma filha endemoniada lá em casa.
Levante o seu rosto, olha para mim. É normal uma pessoa que está vivendo debaixo, que a família dela, existe uma maldição que trabalha. É normal dizer assim, poxa vida, dei tudo para o menino, fiz tudo por ele, fiz tudo que podia para ele. E olha o que deu. Quem me entende? Olha o que deu. É por isso que nós temos que ter consciência, falar assim, consciência, de fazer duas coisas. Fala assim, falar e fazer. Duas coisas você tem que fazer. Fala assim, falar e fazer. É como eu li para você no Salmo 91. Porque disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. O que essa mulher fez? A primeira coisa que ela chegou perto de Jesus, ela falou, a minha filha está o quê? Horrivelmente endemoniada. A minha filha está horrivelmente... Ela reconheceu que havia um mal. Ela reconheceu que não era normal o que estava acontecendo. Põe aqui para mim, por favor. Ela reconheceu que não era normal o que estava acontecendo na casa dela. Ela reconheceu que aquilo ali era um problema espiritual. E eu só consigo vencer alguma coisa que é espiritual quando eu reconheço. Dá para pôr aqui, Pedrão? Põe aqui para mim, por favor, vocês dois aí. Mateus 15, né? Olha só. 15, 21, né? Aí, 22. Minha filha está horrivelmente demoniada. Em seguida, Jesus falou o que com ela? Põe lá o 23. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela clama atrás de nós. Olha, duas coisas que aconteceu. Quando ela chegou, ela falou com Jesus. Entrou no ouvido, falou nada com ela, continuou andando. E os discípulos falaram assim: manda essa mulher embora, porque ela está vindo atrás da gente. Ela tinha tudo para parar. Aí você vê que se uma pessoa quer um cancelamento de uma maldição, a primeira coisa que ela tem que ter, sabe o que quer? Exato, você pegou. Você pegou, é isso mesmo. Perseverança, insistência. E em seguida, a Bíblia diz assim: mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Segunda chave, adoração. Fala adoração. Ela chegou perto de Jesus, sabe o que ela fez? Adorou Jesus. A adoração, olha para cá, a adoração é uma chave tão forte, isso é tão forte a adoração, que quando a Bíblia diz que quando o gadareno, o endemoniado gadareno, ele veio para se encontrar com Jesus lá no cemitério, a Bíblia diz assim, ó, então ele prostrado o adorou e disse: nos deixa entrar nos porcos. E Jesus disse assim: pode. Jesus respondeu uma oração do diabo. Você entende isso? Você entende isso? O princípio da adoração. Adoração quebra cadeias. Quando você entra, olha para cá, igreja. Eu fico preocupado às vezes quando é o momento da adoração. Aí tem gente que fica assim, ó, no celular. Aí fala: por que cantando? Ah, porque é o momento que está cantando. Quem me entende? Às vezes é o momento da adoração, aí a pessoa vai dormir. Ou senta e fica assim. Ao invés de levantar a mão e dizer: queremos te adorar. Essa é velha, né, João? Você nem conhece, né? Você não era nascido ainda não, João? Queremos te louvar. Você conhece essa música? Você conhece, não conhece? Sem ti não há... Quem canta, Michele?
Quem canta, Michele? Marcelo Crivella. É isso mesmo. Quem está entendendo? Levanta a mão assim. Adoração. Quando você estiver angustiado, sabe o que você faz? Vai adorar. Quando tudo der errado, sabe o que você faz? Adora a Deus. Porque o que o diabo quer tomar é a adoração. Lúcifer, ele já foi um regente da adoração. A adoração não pertence a ele mais. Ele quer tirar a adoração de você. Eu finalizo. Essa mulher adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos para lançar quem? Por que os cachorrinhos? Porque os filhos de Canaã, por causa da vida que eles viviam, eles eram conhecidos como cães. Por isso que você vê lá no Apocalipse que os cães não herdarão o reino. Está relacionado a ações sexuais. Quem está entendendo? Levanta a mão, senhor. Você vê que isso é uma coisa tão forte que eu já vi os outros falando de homem, de mulheres. Ah, fulano é igual cachorro. Quem já viu alguém falar isso? Tem até uma música que fala isso. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem um funk que fala isso. Jesus falou assim: eu não vou tirar dos filhos para dar para quem? Você sabe por quê? Porque o filho, olha para mim, o filho, o piloto automático dele já é a bênção. O filho, o piloto automático dele já é liberação do céu sobre a vida dele. Não é o crente, não é o cristão, não, é o filho. Não é o evangélico, é o filho. Filho é herança. Falando, não vou tirar dos filhos para dar para os filhos de cão. Você sabe por quê? Porque quem serve a Deus é o primeiro da fila. Porque quem dá prioridade para Deus, pastor Gilson, tem prioridade com Deus. Você sabe o que Deus estava dizendo ali? Eu tenho uma prioridade nesse lugar. E a prioridade que eu tenho aqui, você sabe quem que é? São os filhos. Quem é filho de Deus? Levanta a mão assim, ó. Eu quero te dizer essa manhã que existe uma prioridade de Deus para a sua vida, e aquilo que é seu vai chegar na sua casa. Dá um glória aí. Se você está recebendo o que eu estou pregando para você hoje, só quem é filho, diga: eu recebo isso hoje no meu coração. Fala assim: eu sou um filho de Deus. Você é filho. É por isso que você olha para cá. Se você é filho e você está olhando para sua família, você está olhando para sua casa, você está vendo o mal tomando conta, desastres, desgraça, tristeza, demônio, você tem que levantar as mãos e você tem que tomar uma atitude. Você tem que dizer assim: Senhor, eu renuncio a essa herança que eu estou recebendo, porque eu sou filho. E às vezes a pessoa acha que ela só vai para a igreja, mudou tudo. Não, fala, tem que haver renúncia. Se você recebe uma herança, escuta o que eu vou te dizer. Se existe uma herança para você, uma casa, e você não quiser, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que entrar na justiça e renunciar àquela herança. Você tem que dizer: eu não quero essa herança. Estou errado, Michele? A herança tem que ser renunciada. Você tem que dizer: eu não quero. A mesma maneira é aquilo que é espiritual, que de repente você herdou. Porque naturalmente, se alguém é filho, é herdeiro direto. E a pessoa herda físico, repete, físico, emocional e espiritual. Se é filho, tem casa, vai receber casa. Se tem carro, vai ficar para o filho. Se tem fazenda, vai deixar para o filho. Agora, se o pai, ele carrega uma cor branca, a mãe é branca, eles vão deixar uma cor branca para o filho. Se eles têm olhos azuis, vai deixar os olhos azuis para o filho. Mas se existe maldição, vai deixar maldição para o filho. Então, se você é filho de Deus, você tem que dizer assim: eu renuncio isso na minha vida. Pergunta como? Pergunta como? Já vou te responder. Deixa eu terminar de ler isso aqui. Ela continuou e replicou: sim, Senhor, porém os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos.
E eu finalizo aqui. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé. Você já imaginou? Jesus não falou assim: mulher, grande é a sua fé. Ele não falou isso não. Ele falou assim: ó mulher. Imagine Jesus dando um grito lá do meio. Sua fé é grande. A sua fé é grande. Você é uma mulher de fé. E vou dizer uma coisa para você: o inferno não pode contra uma mulher de fé. Não existe demônio que permanece na família de uma mulher de fé. Não existe heranças espirituais que conseguem se manter na vida de uma mulher de fé. Essa mulher, ela praticou um princípio de quebra de maldições hereditárias. Ela falou e fez. Ela chegou e falou com Jesus, depois ela adorou. As palavras dela caminhavam com as atitudes dela. Ela cumpriu o Salmo 91, quando a Bíblia diz que as palavras caminham com as atitudes e gera proteção. Ela falou e fez. Pergunta assim: como, pastor, que um mal é quebrado e renuncia? Sabe como? Dizendo assim: Senhor, eu renuncio isso sobre a minha vida. A minha família errou. A minha família errou. Mas eu não quero ser herança, eu renuncio isso. Você vai ver doença começar a desaparecer, tristezas começarem a sair. Quem me entende? Jesus falou assim, e desde aquele momento a filha ficou o quê? A filha estava longe. Só que aquilo que veio caminhando e que passou por ela, que estava na filha, quando ela tomou essa atitude diante de Jesus, cancelou aquilo, a menina ficou boa. Você não está entendendo o que eu vou dizer para você. Levanta a sua mão direita assim, ó. Você vai começar a ver pessoas da sua família mudando de atitudes, mudando de lugares, mudando de mentalidade por causa dessas orações que nós estamos fazendo nesses domingos. Recebe? Dá um glória a Deus se você recebe. Você vai começar a ver na sua casa. Você vai começar a ver na sua família, você vai começar a ver no seu lar. Posso finalizar? Salmo 91:9, onde eu comecei. Salmo 91:9, onde eu comecei. Leia em voz alta. Porque você disse, o Senhor é meu refúgio. E você fez. Eu tenho que falar e fazer. Tem gente que fala muito e não faz nada. Agora tem gente que até faz, mas não fala. Uma praga entra quando uma pessoa faz ou quando ela fala. Uma traição abre uma janela de maldição. Um assassinato abre uma janela de maldição. Uma visita na feitiçaria, na cigana, abre uma janela de maldição. Agora, quando a pessoa começa a fazer o que é certo, as janelas começam a se fechar de maldição e começa a abrir janelas de bênçãos. O ser dizimista abre janela no céu e derrama bênção sem? Não é nada de ir para o inferno, não é honra. É princípio de honra. Isso é princípio de quê? De honra. Quem me entende? São atitudes que nós tomamos. A atitude da fé abre o mar. Fala assim, a fé abre o mar. São as nossas atitudes. Então olha para mim. Porque, olha Deus falando, as suas palavras estão combinando com as suas atitudes. O outro versículo. Em voz alta. Nenhum. A praga já não chega mais na sua casa. Que eu estou vendo isso acontecer. Então hoje é o primeiro dia. Semana passada eu dei a introdução, hoje é o primeiro dia. Domingo que vem na Santa Ceia, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando. Quem me entende? Eu vou dar continuidade ao que nós estamos falando. Agora eu quero fazer uma oração com você de renúncia.
Quem está entendendo, levanta a mão, Senhor. Eu quero fazer uma oração com você de quê? Renúncia. Às vezes a pessoa carrega sentimento que ela não sabe de onde vem. Quem entende, levanta a mão, Senhor. Às vezes a pessoa carrega pensamentos, olha para a minha igreja, que ela não sabe de onde vem. Quando Jesus conversou com os fariseus, é uma coisa tão forte, que Jesus falou para os fariseus assim, vem cá, vocês matavam os profetas. O sangue de Abel vai ser derramado sobre vocês. Eles disseram, nós não vamos fazer isso. Jesus falou assim, vai. Você sabe por quê? Porque eles carregavam na vida deles uma hereditariedade. Jesus falou assim, vocês vão matar os profetas como seus pais mataram, vocês vão fazer a mesma coisa, e o sangue dos seus pais serão derramados sobre vocês. Jesus falando de hereditariedade. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos fazer 4 orações. A primeira hoje, no domingo que vem vamos fazer outra. Eu quero que você não falte aos domingos e trouxesse a sua família nesses domingos, até no último domingo do mês de junho, porque nós vamos começar o segundo semestre com todas as portas abertas.